Seja bem-vindo, meu querido. Um prazer recebê-lo, viu? Prazer, meu amigo. Obrigado pelo convite, a você, a todos que nos ouvem. Obrigado, estou aqui vendo uma vista maravilhosa da Gostou Serra Talhada. Do estúdio? Cara, que estúdio lindo, que honra, né, estar aqui. Um dia eu ainda quero ter um escritório vendo essa Serra Talhada linda. Tá vendo aí? E estamos aqui para as perguntas que você mandar. Muito bem. Para a gente entender um pouquinho, a liberdade de expressão, ela está posta na nossa Constituição, né? Faz parte, então, da nossa Constituição. Eu queria, para que as pessoas entendam um pouco, né, de que maneira ela está posta lá na nossa Constituição, doutor. Vamos lá. A nossa Constituição, primeiro, entender que hoje, né, estamos aqui em 2025, a Constituição que está vigendo, a Constituição que manda para todos nós, é a Constituição de 1988. Eu trago essa fala porque às vezes as pessoas, eu não quero saber da Constituição de 1988, eu quero saber da Constituição de hoje, da de 2025. Né? Então a nossa Constituição que está vigendo, que está vigorando no Brasil, ela é de 1988. É a 8ª Constituição que o Brasil já teve. É uma das constituições... Isso. A primeira foi 1824. 1824. Aí depois tivemos a de 1891, 1934, 1937, 1946. Aí tivemos aquela confusão lá entre 67 e 69. E aí chegamos na nossa Constituição de 88. A Constituição, ela traz um rol de direitos que, inclusive, é invejável no mundo inteiro. A nossa Constituição, ela é conhecida como uma Constituição cidadã, porque ela realmente traz um programa de direitos absurdo. Né? Ela é respeitada e utilizada em outros países. Dentro desses direitos está tendo um retorno, né? Dentro desses direitos existe agora saiu, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, só para você ter uma ideia, Tony, ele traz 79 incisos, se não me falha a memória. O que são 79 incisos? São 79 pontos que a Constituição fala sobre direito à propriedade, direito à liberdade, direito à vida, direito a uma série de coisas. Um deles, que é o inciso 4º, fala da livre manifestação do pensamento. Mas não é a liberdade de manifestação do pensamento de qualquer forma. A liberdade da manifestação do pensamento deve ser feita sem o anonimato. Sem o anonimato. Isso é um ponto bem crucial que a gente vai falar já. Então, eu já estudei esse ponto, que é vedado o anonimato, né? E isso está ligado também muito ao trabalho do jornalista, né? Perfeito. Né? O jornalista, ele está aqui, né? Por exemplo, hoje eu já coloquei meu ponto de vista em diversos assuntos, né? Mas eu não estou fazendo isso de forma anônima. Então, eu estou aqui me expondo, tenho meu nome, né? Todo mundo me conhece, eu estou num órgão de comunicação, né, outorgado, né? Enfim, e que as pessoas, né, têm o endereço. Então, assim, não existe anonimato. Né? A diferença é de que alguém que possa expor algum assunto e não coloca o nome, né, não se identifica e muitas vezes cita, né, algumas outras pessoas. Isso, então, à luz, né, vamos dizer assim, do artigo, é vedado, professor? É isso? É nesse ponto que é vedado? Isso. O primeiro ponto que a gente precisa identificar é que você pode se manifestar de maneira livre. Mas essa manifestação, vamos falar de uma maneira bem simples, você tem que dar a cara. Você tem que estar mostrando quem é que está falando. Sim. Não é porque, caso aconteça excessos, caso você venha a falar coisas que não deveria, caso você venha a se exceder cometendo crimes, você vai ser responsabilizado. Um ponto importante que você falou em relação ao jornalista é que o jornalista, inclusive, ele tem algumas prerrogativas em relação às informações que ele recebe. Por exemplo, eu posso mandar uma informação como cidadão, ou você que nos escuta, mandar uma informação para a Tony e pedir o anonimato. Para que a gente não tenha represálias políticas, etc. E Tony não é obrigado a dizer quem foi que passou essas informações. Exatamente. E uma coisa que as pessoas até confundem, e é importante até colocar, né, aproveitando sua vinda, que traz, né, o que o direito, né, o que é que o direito constitucional coloca em relação a isso, é de que, assim, uma coisa é a pessoa chega até a mim, né, se identifica, diz quem é, tudo direitinho, eu sei quem é a pessoa, tenho todas as informações dela, mas ela diz: Tony, eu não quero que
que divulgue meu nome. Estou lhe passando tudo, e sou eu, fulano de tal, CPF tal, se for o caso, que é o que a gente faz aqui, quando a denúncia é uma denúncia séria, a pessoa não quer se expor, a gente pega todos esses dados, porque a gente guarda, né? Até hoje eu tenho uma denúncia, até hoje eu tenho documentos de uma denúncia que foi feita, que a pessoa pediu anonimato. Até hoje eu tenho guardado essas informações. Porque muita gente confunde, né, que o anonimato é eu, por exemplo, ligar aqui, do telefone, alguém ligar para o telefone e dizer, olha, aconteceu isso e isso, fulano de tal fez isso, e eu não quero dizer eu não quero me identificar. Então, não é dessa maneira, né? Existe uma identificação para o profissional, mas se você pedir reservas, o profissional vai manter o sigilo. E a Constituição, né, protege o profissional sobre isso, né? Exatamente, perfeito. É bom também lembrar que não existe direitos considerados absolutos. Há uma discussãozinha em torno de um único direito, mas não vem ao caso, que é algo mais complexo, teorias bem restritivas. Sim. O que quer dizer que não existe um direito absoluto? Via de regra, todo direito pode ser relativizado, pode ser flexibilizado, pode ser questionado. E aí você que nos ouve pode dizer, o direito à vida então pode ser relativizado? Sim, pode. Não existe a possibilidade da legítima defesa. Imagina que uma pessoa entrou na sua casa e aí para você se defender, você matou ele, você vai estar protegido pelo direito. Existe a questão do aborto, que é aquele que é permitido, né, no caso de decorrente, que hoje é uma grande discussão no nosso país. Que é outra grande discussão que a gente envolve pode religiosa, trazer. Né? Mas, por exemplo, o aborto quando a mãe tem risco de falecer, ou o aborto decorrente de uma relação sexual não desejada. Um estupro, né? O estupro. A Constituição prevê isso. A polícia, quando está num confronto com um bandido e ele termina vindo a falecer, ou se eu mesmo estou na rua e alguém vem me assaltar, e aí vamos imaginar que você consegue mobilizar o bandido, pegar a arma dele e matar ele como se defendendo. Então, a maioria dos direitos da Constituição podem ser relativizados. A liberdade de manifestação de pensamento também pode ser relativizada. Principalmente se nós estivermos em contextos como aconteceu no regime militar, o regime da ditadura. Ditadura militar, um regime de opressão. Lembra que naquela época as pessoas não poderiam... Até hoje tem gente desaparecida. Que nunca até hoje tem gente desaparecida. Que inclusive naquela época Caetano, Gilberto Gil, como é o nome daquele outro... do Rio de Janeiro, artista, eles faziam as músicas de uma maneira bem sutil para criticar o regime militar. Até a Cisão teve uma música que foi censurada no regime, né, no período do regime. Então, todo direito pode ser relativizado, pode ser flexibilizado. Em relação à liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, desculpa, um ponto que a gente precisa trazer à mente é que na época que a Constituição foi desenvolvida, em 1988, não havia esse universo digital como tem hoje. Não havia redes sociais. Não havia possibilidade de você criar um e-mail fake e, a partir daí, criar uma conta fake no Instagram, no TikTok, no YouTube. E, a partir daí, trazer informações que são equivocadas, que são mentirosas. E, ora, como você não está aparecendo, teoricamente não haveria como ter uma punição. Então é a partir desse contexto que leva essa discussão da regulação das redes sociais, que existem pontos positivos e existem pontos negativos. A gente não pode demonizar de uma maneira inicial esse projeto, e a gente tem que entender que muitas vezes na internet pode acontecer de ser um mundo sem regras, um mundo sem lei. Já percebeu que às vezes acontece isso? Na verdade, a internet hoje ela é um tribunal, onde ela julga, condena, né, e massacra, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo que é um tema a ser debatido, tem uma discussão muito grande hoje, e que infelizmente envereda para o lado político também, né, de quem é de esquerda, de quem é de direita, né, e aí acaba misturando mais ainda com esse debate político dentro dessa questão. Eu lhe pergunto o seguinte, no seu entendimento, deve haver sim uma legislação específica, né, também para a rede social, ou criar algumas emendas dentro da Constituição, que essa daí já está emendada um bocado, viu? Você vai olhar, tem um bocado de emenda já, né? Claro que também tem algumas causas pétreas, né, que não podem ser modificadas, a não ser, né, passar por todo um processo no Congresso Nacional,
Mas, enfim, você acredita, né, no seu ponto de vista como professor, precisa, vamos dizer assim, determinado que aqui esse campo também precisa de uma legislação própria, né? Muito bom, Tony. É bom deixar ressalvado também que aqui a nossa conversa ela não tem nenhum viés político, de direita, exatamente. de esquerda. Aqui é plenamente jurídico, né? Claro. É juridiquês. Aqui a gente está fazendo uma análise técnica e sem emoção. É o que eu digo na sala de aula. Ó, a gente precisa estudar o direito sem emoção. Porque a gente consegue identificar pontos positivos na direita, pontos positivos na esquerda, pontos negativos na direita, pontos negativos na esquerda, né? Então, veja só. Qual é o panorama atual que nós temos hoje? Nós temos um PL das fake news, que está em discussão no Congresso Nacional. Nós temos também um inquérito das fake news lá do STF, né, que determinou diversos bloqueios de redes sociais porque não estavam cumprindo determinadas regras. E existe também um conflito entre as plataformas, que gerou uma discussão grandemente política. Isso. Né? Nós temos lá aquele Elon Musk, o cara mais rico do mundo, querendo trazer uma forma de identificar esse contexto. Nós temos pontos positivos também e negativos. No direito, Tony, tudo depende. No direito é difícil a gente falar algo, o João sabe que é nosso aluno, é difícil a gente falar algo de maneira precisa, é assim e acabou-se. De um lado, nós temos a liberdade como algo muito importante. E toda restrição da liberdade pode gerar censura. Isso, é um grande problema. É como se nós tivéssemos aqui uma corda bamba. Nós tivemos, na verdade, um cabo de guerra. Né? Se você restringir a liberdade, podemos voltar àquele regime de censura que foi terrível. Isso. Mas se você afrouxar demais, nós podemos ter grande disseminação de fake news e que pode, inclusive, gerar um risco à democracia. Então, o que a gente precisa tentar identificar é como equalizar, como equilibrar até que ponto um projeto de lei poderia ter. Eu acho que hoje, com esse acesso Gov que todo mundo tem, né, que a gente precisa passar biometria, que a gente faz essas confirmações de identidade no TSE, no banco, eu acho que talvez isso seja uma alternativa para que a gente possa manter a liberdade, mas que a gente esteja dando a cara de maneira autêntica. Sim. Olha, aqui sou eu. E tudo que eu estiver falando, eu preciso assumir as consequências. Eu vejo por esse lado. Eu tenho um ponto de vista dessa forma. Eu acho que qualquer cidadão ele tem o direito, né, de se expressar, né, de colocar, olha, eu penso assim, né, e caso ele venha a ofender alguém com o seu pensamento, ou ele venha, né, a passar alguma informação que não condiz com a realidade, né, de um determinado setor ou pessoa, existe a justiça para você acionar. Claro. Né? É a mesma coisa. Eu posso falar algo aqui que eu possa... Né? Quantas vezes não já teve direito de resposta, né, de alguém que, né, foi citado aqui e é dado, né, que é uma argumentação jurídica também, né, fui citado, quero usar meu direito de resposta no mesmo espaço, da mesma quantidade de tempo, né? Existe dessa maneira. E eu vejo que é o seguinte, né, eu acho que as pessoas têm que aprender a isso. Não ficar em cima do muro, tem algum posicionamento, coloca, mas coloca também teu nome, né? Isso. Né? Tua identidade naquela denúncia, porque caso se tenha né, excessos, existe os parâmetros, né, da justiça para poder, então, avaliar, né, e colocar justamente isso. Agora, o que não pode é você criar, né, Instagram fake, né, para poder... E é o que mais tem hoje. Você cria um Instagram facilmente, começa a disseminar. É difícil hoje a gente tem uma questão também tecnológica que a polícia não está conseguindo acompanhar também. Para bloquear. Né, para bloquear, né? Então, assim, tem uma série de coisas. E eu sou do ponto de vista de que você deve colocar, né, o seu ponto de vista, dizer realmente quem você é, colocar a cara, né, como você colocou no início. E caso você ofenda alguém, tem que estar pronto também para receber o revés, né? Com certeza. Outro ponto que é importante também a gente ter em mente é que o fato de eu ter a liberdade muitas vezes não me dá o direito de falar tudo o que eu penso. Por dois motivos. Primeiro que talvez a outra pessoa não queira saber o que você pensa dela. E segundo, que muitas vezes se eu falar tudo o que eu penso, além de eu estar podendo estar magoando aquela pessoa,
eu posso estar cometendo crimes. Aí onde entra o direito para dizer, opa, você falou, por isso que você tem que falar mostrando a cara, não pode se esconder, mas você se excedeu. E a partir daqui você vai responder por um crime. Ou seja, liberdade é diferente de libertinagem. Eu não posso chegar aqui e dizer, fulano é bandido. Tem muito isso no Brasil? Tem muito. Eu não posso chegar e dizer, fulano é um bandido, é um corrupto, ou fulano é um picareta, ou é um marginal. Cara, sem você provar que ele seja, né? Eu não tenho direito de disseminar ódio para outra pessoa. A gente precisa entender isso. A nossa sociedade, ela é muito de direitos, mas também existem deveres. A gente precisa entender que, para um direito que eu tenho de me manifestar o meu pensamento, eu tenho deveres e responsabilidade para assumir todo e qualquer ato daquilo que eu fiz. Né? Seja, isso pode acontecer, inclusive, no âmbito da moral. Se eu falar alguma coisa, Tony não gostou, ele não vai mais querer falar comigo, a gente vai cortar relações. Ou se eu for mais incisivo, pode ser caso de polícia. Pode ser caso de polícia. Não é? No caso de um crime de calúnia, difamação. Aí você falou que existe algumas situações que eu preciso provar. É verdade, é o que se chama de exceção. Na verdade, olha, gente, Tony sabe muito de direito, viu? Sei nada. Impressionante, sabe sim, cara. Porque, por exemplo, existem os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria. E tem uma diferença, né? Tem. Muita gente confunde. Calúnia... Me caluniou, me difamou. Basicamente, de uma maneira mais superficial, calúnia é quando você diz que alguém cometeu um crime. Fulano roubou Beltrano. Já difamação e injúria, eu não estou dizendo que ele cometeu um crime, mas eu estou trazendo algo que vai manchar a imagem dele. Seja como ele próprio, como pessoa, ou seja como ele na sociedade. É quando eu digo que ele é bandido, quando eu digo que ele é mau caráter, quando eu digo que ele não é uma pessoa confiável. Então a gente precisa medir as nossas palavras, até porque as palavras têm poder muitas vezes, né? E tem, e muito. Né? Então é muito interessante. Por isso que existe essa discussão, né? É uma linha tênue e bem delicada. Um puxa para um lado, puxa para o outro, e tem que ter esse limite. A gente consegue ter hoje no nosso país, né, algo que determine esses limites, né? O que é que, por exemplo, isso precisa passar realmente pela Câmara dos Deputados, né, para ter leis novas em relação a tudo isso, a delimitar, né? Olha, aqui não pode, né, exceder, porque você está cesseando, então, o direito, né, de liberdade das pessoas, mas, ao mesmo tempo, você também não tem o direito, né, como o professor colocou agora há pouco, o direito também de ofender, né, em nome da liberdade de expressão, porque é muito isso que tem hoje no nosso país. Sim. Tem gente que está usando a liberdade de expressão para ofender, para cometer crime, né, a gente não pode. É o que a gente está colocando. Existe, né, questões que são colocadas que merecem uma reflexão, né? Será que você está realmente obedecendo, né, usando, né, do seu direito de forma correta, né? E infelizmente nós temos um país que todo mundo só quer saber do direito, né? Você tem o direito, viu? Mas esquecem dos deveres. Isso, então... Eu costumo dizer em sala de aula também, Tony, que vamos imaginar que está tendo uma corrida. Uma corrida. Né? Nessa corrida tem o direito como um todo tentando regular a situação, e de outro lado nós temos a sociedade. E no terceiro lugar ainda, na terceira situação, nós temos aquilo que a sociedade entende do que é certo e do que é errado nessa corrida. O direito sempre vai perder essa corrida. Por quê? A sociedade, ela evolui de uma maneira muito rápida. E ela evolui no contexto, por exemplo, a gente vê hoje de pessoas que adotam pets. Hoje, animais, né, no caso de uma separação de um casal, existe inclusive você pagar uma pensão por conta do cachorrinho, para você vir levar ele na escolinha, não, né? Desculpa, gente. Levar no pet shop. No pet shop. Em segundo lugar dessa corrida, vai estar a percepção da sociedade daquilo que é certo e o que é errado. Né? A partir do momento que a sociedade aceita essa questão em relação aos animais e repudia maus tratos, e repudia um tratamento desumano, o direito vem logo em terceiro e último lugar. Ele vai dizer, poxa, a sociedade está caminhando para essa questão animal
o direito, na verdade, o contexto social deseja, clama por uma regulamentação, aí o direito vai e cumpre. Então nós temos de um lado a sociedade, no primeiro lugar. No segundo, os aspectos morais e éticos, que são esses valores. Será que isso é certo? Será que isso está errado? Em relação ao consumo de drogas, em relação ao casamento entre pessoas do mesmo gênero, sexo, em relação à questão animal, em relação a qualquer coisa que você imaginar. E o direito chega depois, para discutir, para o Congresso analisar, para verificar, e a partir daí trazer uma lei regulamentando, disciplinando esse caminho que a sociedade definiu. Só para finalizar esse ponto, se você parar para pensar, alguns anos atrás havia um crime de bigamia. De bigamia, ou seja, você ter 2 casamentos. Não poderia haver esse contexto. Né? Depois de muito tempo, esse crime de bigamia deixou de existir. Será que a sociedade começou a aceitar 2 casamentos? Talvez. Alguns setores da sociedade, sim. Outros ainda não, mais tradicional. Mas hoje nós temos uma discussão que já está definida juridicamente, que é a relação poliafetiva. Isso. Ou seja, é o poliamor. É uma unidade familiar de 3 pessoas. Inclusive, Tony, eu queria conhecer alguém, na sala de aula eu pergunto direto, alguém que vive uma relação poliafetiva. Eita, rapaz. Pode ser que tenha por aí, viu? Se você que está nos ouvindo e possui, manda uma mensagem aqui para a gente se conhecer, né, Tony? Então, veja, antes havia um crime para isso. Depois a sociedade aceitou, ou pelo menos fingiu que aceitou. E hoje é regulamentado e previsto uma relação de mais de 2 pessoas. Desde que seja harmônica, né? Desde que seja harmônica na mesma casa, junto. E olha, o primeiro caso de relação poliafetiva no Brasil, você que está nos ouvindo pode pensar, foi Ricardão com 2 mulheres. Não foi. Nós somos machistas, é verdade. Foram 2 homens com uma mulher. Porque o poliamor não é essa relação heterossexual que a gente compreende, homem com mulher, mulher com homem, mas sim uma relação de amor entre 3 pessoas, independentemente do gênero, da orientação sexual, etc. Tá errado? Sei lá. Tá certo? Não sei. Tem pessoas que gostam, aí entra aquilo que você colocou, a percepção, a percepção da sociedade, né? Se a sociedade quer, o direito precisa regulamentar. Porque existem direitos das pessoas. Vamos imaginar que nessa relação um deles veio a falecer. Existem direitos da herança, da transmissão de bens, de uma pensão por morte. Por isso que nessa corrida, o direito sempre vai ser o último. O que é que você tá rindo aí? Alguém mandou uma pergunta? É o povo mandando coisa aqui. Valeu-me, Cris, isso não existe não. Com harmonia, não. Outra pessoa colocou uma pergunta que eu vou colocar já, só para não perder o time aí, de que tinha, né, essa questão de não podia ter 2 casamentos e tal. Antigamente também não tinha acho que era o crime de honra. E isso, quando o camarada levava uma ponta, você poderia matar outra pessoa. Isso que estava no direito dele. Que absurdo. Que tinha antigamente, né? É um absurdo, no Código Penal, né? É verdade. Gente, o nosso Código Penal vai fazer 100 anos, é de 1940. Já foi reformado várias vezes. Está emendado também, né? Diversas emendas. Então, o direito, ele sempre vai ser atrasado, Tony. Essa brincadeira que eu falei é para você entender que o direito sempre vai ser atrasado em relação a esse contexto da sociedade para regulamentar isso ou aquilo. Porque o direito, ele precisa esperar a sociedade definir o que entende que é certo e o que é errado e o que precisa ou não ser regulamentado. Exatamente. Olha só a pergunta que chegou aqui. Gente, olha, não quero botar... Vocês têm um negócio de botar política no meio, pelo amor de Deus, mas é interessante isso que um ouvinte disse, olha, boa tarde, Tony. Quando alguém diz assim, todo eleitor de Lula é ladrão, né? É uma indireta porque sabe que votei nele. Isso é injúria? Veja, é um crime. É um crime. É o que mais tem na rede social, viu? Um crime. Tem muito isso aí. Muitas pessoas estão cometendo crimes diariamente nas redes sociais. Agora, muitas vezes não dá em nada. E aí... Mas se eu pegar lá no Instagram, você vai lá, alguém bota uma frase dessa aqui, por exemplo, né? Ou com Lula, ou com Bolsonaro, enfim. Qualquer um que seja. Com qualquer um que seja. Se eu fizer um print, né, procurar um advogado e pode entrar com ação, ou então, qual seria o caminho? Procurar a delegacia de polícia? Veja só. Para registrar o caso? Uma coisa é você estar falando de uma maneira muito genérica, né? Mas se, por exemplo, se você chegar e... Por exemplo, vamos imaginar se Lula
nesse caso, se Lula, nesse caso, pegar e ver o seu Instagram, você está dizendo que ele é ladrão. Ou se Bolsonaro pegar e ver que no seu Instagram você está dizendo que ele é genocida. Se ele pegar o seu Instagram, pegar essa informação e levar numa delegacia, certamente você vai responder pelos crimes. Pelo menos dá um salário mínimo, né? Ninguém sabe, de né? multa. Ou mais, Ou né? mais, né? Ou mais. Ou então você vai comprar de cesta básica, né? Ou então Pois vai prestar serviço comunitário. Então nós precisamos deixar o calor do debate político pouquinho de lado para compreender que os excessos, os excessos que existem dos dois lados, por favor, não estou aqui puxando sardinha para nenhum lado, os excessos podem ser punidos. E aí você vai ver, por exemplo, uma pessoa íntegra que nunca passou na porta de delegacia e ter que responder por um crime porque agiu no calor da emoção. Isso. O que o direito vai dizer que muitas vezes é o efeito manada. Quando você age no calor da emoção, com todo mundo falando, fazendo aquilo. Claro que poderia haver uma redução da pena, mas não vale a pena, né? E poxa, ninguém tem o direito de ficar escutando. Deve ser terrível a pessoa estar escutando que é ladrão, que é bandido, que é genocida, tem que ter muito que é cuidado, fascista, muito que cuidado. é isso, que é aquilo. Acho que o respeito é a base de tudo, né? O respeito é a base de tudo. tudo. Tem que ter que colocar, independente de sua corrente política, né? Acho que tem que prevalecer o diálogo e o bom senso e o respeito, né? Sem sombra de dúvidas. Perfeito, porque nós vivemos num Estado que é regido pelo direito. E o direito, ele estabelece esses padrões exatamente para que não voltemos na época das trevas, que a gente iria resolver as coisas na força. Na força, quem é o mais forte. E aí isso seria terrível. Aí é o mundo animal, né? Seria o mundo animal, selvagem. É o mundo animal, né? Que a disputa de território é dada pela força, né? Perfeito. E a gente tem discernimento para ser diferente, Exato, né, de animais, né? Mas é isso. Debate bom demais. Eu sei que ainda faltou muita coisa, né? Mas é porque uma coisa vai puxando a outra. Mas o meu amigo, né, professor Antônio Guerra, que logo vai me chamar pro podcast dele, sempre, né? Café com Guerra. Exato. Já ganhei uma canecazinha. Já é bom que eu levo logo lá para. Não, lá você bebe da minha. É coisa boa. Né? E comer um pãozinho lá de Rose, né? Pão doce lá de Rose. Toda vez que eu vou na padaria, eu já ri com Rose se esconde. A mulher se escondeu debaixo do balcão para não aparecer nos stories. Mas olha, professor, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo, né? Pra gente dar essa luz, né? Acho que é interessante, né? Quando eu resolvi colocar esse quadro Conhecendo Seus Direitos, né? É justamente para isso. Muitas vezes as pessoas têm, né? Escuta superficialmente alguns assuntos sobre liberdade de expressão, por exemplo, regulação das redes sociais e tal, como a gente colocou hoje, mas não adentra profundamente, né? Porque muitas vezes não tem um entendimento. E a gente aqui tenta, através de vocês, de advogados, de professores, a gente tenta tornar, né, mais compreensível, né, o assunto, né? Que se realmente não é todo mundo que consegue, né, entender, né, a forma que é escrita, né? As leis, os artigos, né? Então é uma maneira da gente dar uma melhorada assim, na compreensão. Mas muito obrigado por ter vindo e vamos marcar um próximo encontro para a gente falar de outros assuntos também importantes. É bom que a gente pode até depois adentrar nessa questão de injúria, difamação e calúnia, né? E aí o pessoal confunde muito. Fulano me caluniou, me injuriou, e às vezes não é nem uma coisa nem outra, né? Não entra dentro do contexto. Mas obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, meu amigo, a você que nos ouve. Nossa missão aí é sempre trazer conhecimento, ajudar a população. E como eu sempre digo, tamo junto, é só o começo. Exatamente. Um forte abraço. Obrigado aqui ao professor e advogado, né?